Boa noite, a partir deste momento estamos em direto do Estádio Municipal de Coimbra para assistir ao jogo que fecha a jornada 31 do Campeonato da Primeira Divisão entre Académica e Sporting, uma emissão que chega a todo o mundo via RTP Internacional e RTP África. Vão jogar duas equipas separadas por 20 pontos. A equipa da Académica está no fundo da tabela, em 15º lugar com 31 pontos, conforme podemos ver nesta altura. E a equipa do Sporting está bem mais acima, no 4º lugar, com 51 pontos. O Sporting, no caso de ganhar hoje, quase assegura definitivamente a presença nas competições europeias. A Académica, no caso de ganhar, dá um salto importante na tentativa de fugir aos lugares que dão despromoção. A Académica que tem à perna Varzim e Chaves. Vemos já a retrospectiva dos últimos jogos entre as duas equipas, quase todos favoráveis ao Sporting, sendo que na última época em que se encontraram estas duas formações se registrou empates a 1 golo. A última vitória da Académica sobre o Sporting Clube Portugal remonta já à longínqua época de 76-77. Na altura a Académica ganhou por 2-1. Este é um clássico do passado que hoje se revive em Coimbra. Vemos a estatística de jogos em casa da Académica. Por acaso a Académica é a equipa com terceiro pior registro em casa. Só Belenenses e Chaves têm menos pontos feitos em casa do que a Académica de Coimbra. Dificuldades da Académica a jogar em casa. Quanto ao Sporting, vemos a retrospectiva de jogos fora. Sporting, dos 5 primeiros, é também a equipa com pior registro fora. Dos 5 primeiros classificados em Sporting, então, a equipa com mais dificuldades em fazer pontos fora de casa. Nesta altura, as equipas entram já no relvado de um estádio quase completamente cheio, entre 10 e 12 mil espectadores de Lisboa. Estamos junto de mim, José Romão. José Romão, este é um jogo em que o nervosismo da Académica pode atrapalhar um pouco? Esperemos que seja um nervosismo positivo, eletrizante, para esteja inspirada. Sim, senhor. Então as declarações do treinador José Romão, dizendo que esse nervosismo da Académica por causa da situação na tabela classificativa não pode ser problema para os da casa, e se for que seja pela positiva. Vamos tentar ouvir também Carlos Manuel, treinador do Sporting. Só se você é que é o treinador disto. Não, só se fosse o treinador. Estavam a falar de Beto, Carlos Manuel, porque é que ele ficou de fora? Zé. Olha, Carlos, pá! Estás bom? É o cumprimento entre os treinadores. Vamos ver. E entretanto não conseguiu obter uma resposta de Carlos Manuel, tentando perceber porque é que Beto ficou de fora. Já vimos a formação da Académica: Pedro Roma, Tossá, Veríssimo, Munir, Abazi, Mito, Mica e Gaúcho, Pedro Lavoura, Febras e João Tomás. Bom, não vale a pena insistir muito com Carlos Manuel, mas Beto é eventualmente uma das surpresas deste jogo. Está de fora, não está sequer nos 16, ele foi convocado para o jogo, mas ficou fora dos 16, por opção, meramente por opção de Carlos Manuel. De resto, antes do início desta transmissão, perguntei a Beto por que razão tinha ficado de fora, e a reação de Beto foi exatamente essa, dizendo-me que tinha sido a opção de Carlos Manuel e logo a seguir um encolher de ombros. Temos já a equipa do Sporting. Tiago é o guarda-redes, defesa com Quimberto, Renato, Marco Aurélio e Vinícius. Oceano e Pedro Martins são os médios mais defensivos, e depois 4 homens de ataque: Ramírez, Edmilson, Pedro Barbosa e Paulo Alves. Pontapé de saída para a equipa do Sporting, António Fidalgo. Olhando para o escalonamento das duas equipas sobre o relvado, temos uma Académica em princípio com mais jogadores na zona defensiva e na zona de meio campo, e um Sporting com 4 homens de ataque: Ramírez, Pedro Barbosa, Edmilson e Paulo Alves, que é titular. Aí o vemos na imagem, titular pela 3ª vez consecutiva. Boa noite. Era de prever, Rui Cerqueira, que assim fosse. O Sporting mais ofensivo, em princípio será assim que o Sporting começará o jogo. Uma Académica expectante, tentando sair em contra-ataque, mesmo assim com 2 homens na linha da frente, João Tomás e Febras, e Pedro Lavoura no apoio. Portanto, uma equipa que também vai arriscar. A Académica que terá mesmo que arriscar, terá forçosamente que arriscar, já que será fundamental uma vitória neste jogo para afastar em definitivo, ou quase em definitivo, o espectro da descida. A Académica, ganhando, ficará com 5 pontos de vantagem sobre o Chaves e sobre o Varzim, aliás, sobre o Varzim, portanto, uma vantagem, e agora começou o jogo, uma vantagem considerável. Prevendo, as coisas poderão complicar, e de que forma? É um jogo também muito importante para o Sporting, como o Rui Cerqueira já frisou, até porque o Sporting, ganhando, fica apenas a uma vitória da consolidação de um lugar de acesso às competições europeias. Tem 2 jogos em casa ainda, nas 3 jornadas que faltam, portanto uma vitória também extremamente importante aqui para o Sporting. Estão os ingredientes todos, muito público, a festa do futebol, portanto espero que possamos assistir a um bom espetáculo.
A equipa da Académica tenta nesta altura sair para o ataque com o lançamento para o lateral Tossá, que avançava no terreno. Vinícius, que hoje é titular na equipa do Sporting, a conseguir recuperar a bola na zona defensiva. Vinícius não era titular no Sporting desde o jogo com o Benfica, o jogo em que o Sporting perdeu em casa por 4-1, mas foi chamado para jogar 37 minutos no último jogo e marcou o gol da vitória contra o Setúbal, então a merecer hoje a confiança para ser de novo titular, isto por parte de Carlos Manuel. E curiosamente o último golo que Vinícius tinha marcado tinha sido exatamente aqui em Coimbra, no início da época, num jogo amigável. Estas duas equipas, apesar de não se defrontarem para o campeonato há 10 anos, jogaram no ano passado, há sensivelmente um ano, foi no dia 22 de abril do ano passado, para a Taça de Portugal, na altura ainda a Académica uma equipa da divisão de honra, e o Sporting ganhou na altura por 3-0. O árbitro a parar o jogo nesta jogada por falta de Oceano. Oceano, que é o segundo melhor marcador da equipa do Sporting, um golo menos do que Leandro. Académica a colocar 3 homens na área, mas a defesa do Sporting por Renato a afastar a bola da zona perigosa. Insiste a Académica, excelente iniciativa, e apareceu novamente o jogador da equipa do Sporting a conseguir evitar que houvesse remate por parte do jogador academista, era Gaúcho. E grita-se Académica, Académica, muito motivado o público de Coimbra. Sporting em transposição lenta para o ataque. Vinícius à procura de homens livres na frente, a recuar. Pedro Barbosa perde o lance. Ficou muito zangado Carlos Manuel. A equipa da Académica pode criar perigo. Na área, João Tomás, primeiro corte para canto. É o primeiro da partida. Um excelente lançamento para João Tomás. Não conseguiu, no entanto, fugir a Renato. Miquem no canto, o Oceano a ceder outro pontapé de canto para a equipa de Coimbra. Aí está o capitão do Sporting. Miquem a colocar outra vez na área, outra vez Oceano, insistência da Académica, Tiago fora do lance e novo corte para canto de Marco Aurélio. Fidalgo, se calhar não era de esperar logo nestes primeiros minutos, e dado aquilo que já analisámos em relação ao nome dos jogadores e às características dos jogadores em jogo, não era de esperar os minutos iniciais com a Académica o ataque. É isso, Luís Cerqueira. A Académica a entrar muito bem no jogo, a pressionar o Sporting, a empurrar mesmo o Sporting para dentro da sua área, a conseguir algumas jogadas de envolvimento perto da baliza de Tiago e a causar algum perigo. A Académica que joga com 3 homens, afinal, numa frente de ataque bem alargada, e agora mais uma vez um canto muito bem marcado. A Académica que joga com uma frente de ataque bem alargada, com Febras do lado direito, Pedro Lavoura do lado esquerdo e João Tomás no centro. Portanto, uma Académica que vai procurar ganhar este jogo, sem dúvida. E nestes últimos lances, gostava que tivessem visto a cara de zangado de Carlos Manuel, o treinador do Sporting. Pedro Barbosa já no meio campo de ataque do Sporting. Sporting que ainda não atirou à baliza de Pedro Roma. Quimberto com pressão bem em cima de 3 homens da Académica, a obrigar Quimberto a ceder um lançamento. E agora a possibilidade de contra-ataque do Sporting. 4 homens, Ramírez à esquerda, 3 para o lado contrário. Ramírez a caminho da baliza, a ganhar também um canto. É um dado curioso, Fidalgo. 4 cantos em 4 minutos, 3 para a Académica e 1 para o Sporting. Isso graças às posições táticas da equipa e mesmo às próprias estratégias que os treinadores resolveram colocar neste jogo. Equipas eminentemente ofensivas e, portanto, a conceder alguns espaços na sua retaguarda, como foi agora o caso da Académica. Miquem perdeu uma bola num lugar proibido e aí o Sporting a partir muito rápido para o contra-ataque. Quimberto pode atirar de longe, remata bem e a bola a bater no poste. O Sporting a perder uma enorme ocasião para marcar. Grande remate de Quimberto. Está aí Quimberto, curiosamente, completamente só numa zona também proibida. Os jogadores ninguém na marcação. Os jogadores da Académica muito encostados à sua baliza. Mas o remate é fantástico, muito remate bom, muito longe. Mas feito completamente à vontade.
Se o Luís Baila disse há pouco que o Carlos Manuel não estaria satisfeito, o Romão agora também do Luís Baila não deve estar nada satisfeito. Revelando alguma preocupação ao treinador da Académica, levantando-se e falando com Tossá, transmitindo-lhe esta mensagem: calma, pedindo calma aos jogadores da Académica. Aí está outra vez José Romão pedindo calma aos jogadores da Briosa. Livre de Mickey para a área do Sporting. Excelente remate de João Tomás, a levar perigo também à baliza de Tiago. Não acertou entre os postos, mas acabou por ser, e vemos a repetição, um lance perigoso. Acrobático o remate de João Tomás. Pedro Barbosa a recuar no terreno de jogo para depois tentar alimentar o ataque. Aí está. E há aqui outra nota importante, que é um ambiente que se vive à volta deste jogo. O Estádio Municipal de Coimbra, não falei com ninguém das bilheteiras, mas acredito por aquilo que vejo que está esgotado. Ambiente simplesmente espetacular para este Académica Sporting. E agora um livre que pode levar perigo para a baliza da Académica. Edmilson derrubado, optou por marcar rapidamente e perdeu-se. Não, o árbitro manda voltar tudo à estaca zero. Vemos o lance, a falta sem dúvida sobre Edmilson. Depois o jogador recomeçou o jogo, mas o árbitro não tinha dado autorização. Pedro Roma a tentar enquadrar a barreira para evitar um remate direto. Oceano abandonou o local, é Vinícius quem atira e Pedro Roma sem grande dificuldade. Foi de livre que Vinícius deu a vitória ao Sporting no último jogo com o Setúbal. Agora Tossá a jogar pelo seguro, para fora. Paulo Alves a jogar de costas para a baliza, a perder o lance, contra-ataque da Académica, 3 homens. À direita avançava Febras a perder o lance. Mickey agora a lançar João Tomás nas costas de Marco Aurélio. Pode atirar João Tomás, mas tem direção o remate. Mesmo assim mereceu os aplausos do banco da Académica e os polegares levantados de José Romão, treinador da Briosa, que entretanto, aproveitando algumas pausas de jogo, vai conversando com os suplentes da equipa da casa. Vemos aqui o lance em que a Académica ganhou a bola no meio campo e depois foi lançado João Tomás. Segundo remate de João Tomás à baliza do Sporting. Mickey, excelente lançamento para a esquerda. Avança a Académica com 3 homens, mas nenhum próximo da baliza de Tiago, para onde foi feito o cruzamento. Está a gostar José Romão do comportamento da equipa. É a segunda vez no espaço de segundos que o vejo com os polegares ao alto apontados para os jogadores da Académica. Fidalgo não deverá estar muito contente, Carlos Manuel, com a distância que há entre a zona da defesa e os homens do ataque. Está a permitir ali o lançamento de bolas por parte do meio campo da Académica, principalmente por parte de Mickey para as costas da defesa do Sporting. E mais que isso, Cerqueira, o Sporting continua a perder muitas bolas na zona intermediária, mas isso fruto da pressão que a Académica exerce. Há uma preocupação latente dos estudantes de pressionarem bastante o Sporting, não só para manterem o adversário longe da sua área, como também para recuperarem rapidamente a bola, e é isso que tem acontecido. O Sporting não consegue jogar no meio campo, quase sempre os jogadores da Académica, com a pressão que exercem, conseguem roubar a bola ao adversário. Agora Febras a perder a ocasião de criar perigo num contra-ataque de 4 jogadores da Académica contra apenas 3 defesas do Sporting. E a indicação agora de José Romão para Febras, que fez há pouco aquele, não sei se centro, não sei se remate, mas José Romão a dizer para Febras: da próxima que tiveres assim, domina, corre, entra na área e depois remata. Ataque do Sporting agora com possibilidade de criar perigo. Edmilson contra as costas de Munir. E ainda um esforço de Mickey para recuperar a bola. Agora o árbitro pede calma a Marco Aurélio, depois daquela entrada.
sobre o João Tomás. Para já, há um jogador a destacar-se em campo, Fidalgo, é Mickey. Quer ajudar a defesa, quer em ações de contra-ataque. Exatamente, um excelente recuperador de bolas, mas não só. O Mickey, quando tem a bola nos pés, sabe perfeitamente aquilo que vai fazer. É ele que preferencialmente lança os seus companheiros de ataque. O Mickey é um jogador já credenciado nesta equipa da Académica. Vimos um lance há pouco em que a bola bateu no braço de um jogador da Académica, entendeu o árbitro Monteiro da Silva que foi casual. João Tomás a tentar ganhar a bola ainda de costas para a baliza, a perder a posse de bola. Sai lento o ataque do Sporting. E não vai ser fácil a Marco Aurélio dominar, entre aspas, João Tomás, pelo menos por aquilo que estamos a ver. E vemos um duelo entre os dois. Foi agarrado o João Tomás na altura em que passou a ter a posse de bola, mas depois, já depois de Marco Aurélio ter largado, caiu. É isso, é um jogador que fisicamente é forte, um jogador com compreensão física forte, mas apesar disso tem uma grande mobilidade. É um jogador que incomoda muito os centrais adversários e tem também uma grande facilidade de remate. Tivemos há pouco a oportunidade de ver como o João Tomás, aliás, rematou facilmente à baliza de Tiago. Já com o Benfica aconteceu o mesmo com o Perdomo, um golo de certa forma esquisito, mas que demonstra a facilidade de remate deste dianteiro dos Estudantes. De resto, João Tomás é o melhor marcador da Académica com 6 golos. Académica que nem por isso é muito brilhante em termos de ataque, antes pelo contrário, é o segundo pior ataque do campeonato. Só o Belenenses marcou menos golos do que a equipa da Académica. Ataque do Sporting, Ramírez. Tinha 3 homens sobre a área, mas foi obrigado a recuar. Continuam 3 homens de Sporting sobre a linha de área. Edmilson agora a demonstrar concentração, levantando-se mais rápido do que o jogador da Académica. Protestos de Carlos Manuel depois deste lance pedindo falta. Mandou seguir o jogo o árbitro, a bola parou no meio campo do Sporting. Oceano também não ficou contente com o árbitro Monteiro da Silva. E o jogador do Sporting está no chão, queixando-se. O resto do árbitro já está junto dele, tentando perceber o que é que se passa. É Pedro Martins, penso. Pedro Martins, vemos a repetição, a bola já lá ia e já se levantou o Pedro depois Martins. sem bola a ficar com o pé preso, creio que em falta. Ataque da Académica, João Tomás. Agora Pedro Lavoura a aparecer em jogo. Assiste a equipa de Coimbra. Lance dividido para o albanês Abazi. Coloca na área, Tiago a sair de entre os postos bem. E Pedro Barbosa a não conseguir colocar a bola em Ramírez. Fidalgo, os avançados de Sporting estão a dar-se muito à marcação dos defesas da Académica. Sim, até pela fraca mobilidade dos mesmos. Há pouco Edmilson procurou outras zonas de terreno, mas aí o flanco direito do Sporting ficou completamente desguarnecido. Portanto, um sistema tático rígido e que os jogadores do Sporting ainda não abandonaram, o que facilita, sem dúvida, a marcação dos adversários. Pedro Barbosa é o jogador que mais recua para tentar levar depois o jogo de ataque do Sporting para próximo da área de Pedro Roma. Sim, é ele que joga nas costas dos 3 homens mais avançados. E Edmilson continua muito encostado do lado direito, Ramírez do lado esquerdo e Paulo Alves no centro. E já vamos quase com um quarto de hora, ainda sem golos este jogo entre Académica e Sporting. Vinícius tem 2 homens na área, Edmilson solto. E chegou ainda a tempo Veríssimo, jogador emprestado pelo Benfica à Académica, a conseguir limpar o lance. E agora grande frieza de Mickey. Tinha 3 homens de Sporting a fazer marcação.
Oceano a servir Ramírez. Munir, o central marroquino, vai estar no Campeonato do Mundo a limpar com frieza. De resto, Munir jogou a meio da semana pela seleção de Marrocos. Vemos aqui a repetição do lance de há pouco, Edmilson, com Veríssimo nas costas de Edmilson, a encostar no avançado do Sporting. Monteiro da Silva mandou seguir o lance. Ramírez tem Paulo Alves na área, a optar pela finta, ainda Ramírez, bom pormenor individual. E Veríssimo a dar o corpo ao esférico, agora pareceu vir de posição de fora de jogo Ramírez. Ficou a ideia no estádio. E agora também dá a ideia de ter havido uma falta de João Tomás. Segue o contra-ataque da Académica, 1 contra 1, João Tomás e Renato. Marco Aurélio a tentar compensar. E Marco Aurélio a conseguir ganhar a bola, porque o contra-ataque faz-se com passes e não com fintas. Exato. O João Tomás tentou ser ele a levar a bola até à baliza de Tiago, quando tinha perfeitamente só do lado esquerdo o seu colega Pedro Lavoura. A opção de passe para Pedro Lavoura seria com certeza a melhor opção. João Tomás tem 2 homens livres na área, prefere a jogada individual novamente. 2 homens sobre o coração da área. E agora neste contra-ataque da Académica, José Romão saltou do banco pedindo ao resto da equipa que acompanhasse a forma como a Académica estava a subir no terreno, gritando José Romão para os restantes elementos da equipa: subam, subam no terreno. Febras em situação defensiva, a jogar com Mickey. Não resultou o passe, que era novamente para Febras. Vemos na imagem José Romão Falando com Mornir. Vinícius. É pausado o jogo de ataque do Sporting. Aquele fulgor inicial também da Académica parece que se está a desvanecer um pouco, fruto até daquilo que o Rui disse, deste jogo pausado do Sporting. Tenta, de certa forma, quebrar o ritmo ao adversário e veio conseguindo. Dá a ideia que as equipas encaixaram. E... Sim, sabemos de antemão que o Sporting possui melhores jogadores a nível individual. É lógico que o Sporting procura fazer este tipo de jogo para já. Acompanhamos então também o diálogo dos treinadores com os jogadores. Há pouco vimos Zé Romão, agora também Carlos Manuel. Dois treinadores de resto que pegaram nas equipas já com a época em andamento. José Romão rendeu Henrique Calixto. Carlos Manuel entrou para o lugar de Vicente Cantatore, sendo que o Sporting já teve 4 treinadores esta temporada. Febras a proteger a bola, com falta de Vinícius. E o próprio público, Luís Baila, que agora tenta reanimar o espetáculo, durante largos minutos esteve silencioso. Esteve, sim senhora, mas se calhar apercebendo-se disso, o público começou outra vez a puxar pela briosa, 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 o que se vai ouvindo pelo Estádio Municipal de Coimbra. Vemos a falta de Pedro Lavoura sobre Edmilson. Ramírez. Paraguaio da equipa do Sporting a lançar Vinícius. Cruzamento já em perda. E agora um espaço de futebol aos repelões. É também, as equipas jogam muito parecidas taticamente. Os setores muito afastados, principalmente quando têm a posse de bola.
já que quando é para defender, normalmente juntam os setores e quase a equipa recua completamente para trás da linha da bola, mas quando tentam lançar as suas jogadas de ataque, nota-se efetivamente aquilo que há pouco preocupou José Romão, um grande afastamento entre os setores, e é aí que o jogo não esteja assim tão bonito como gostaríamos. Edmilson a sofrer mais uma falta clara de Munir a agarrar o jogador do Sporting. De resto, Edmilson, quase sem dúvida, é o jogador que mais faltas sofreu até agora no jogo. Muita luta na área da Académica. Livre a ser marcado rente à relva e por isso não valeu de nada ao Sporting a subida dos centrais, que jogam meio de cabeça, mas insiste o Sporting. Ramírez com Pedro Barbosa, vários homens na área. Um cruzamento traiçoeiro, mas a sair sem incomodar Pedro Roma. Mais indicações para Munir perceptíveis. Exatamente, dizendo para que Mickey dizia José Romão, para que Mickey transmitisse a mensagem a Munir que José Romão não gostou daquilo, referindo-se ao lance de há pouco na área da Académica, não gosta daquilo, que isto é para gente séria que não gosta que os jogadores brinquem ali naquele sítio. Mais uma vez no chão, Edmilson, mais uma falta sobre o jogador do Sporting. Tem um controlo excelente, 4 faltas sofridas. Um controlo excelente da bola, Edmilson. É muito difícil roubar-lhe o esférico sem fazer falta. Agora a servir bem à esquerda Vinícius, 4 homens sobre a área. Pedro Roma a ficar a meio do caminho e agora Abazi a compensar no centro da defesa. Ele tem jogado sobre a esquerda. Há largos minutos que a Académica não consegue passar para o meio campo de ataque. Agora a ser agarrado Vinícius. E simultaneamente tocado também no pé. João Tomás. E esta é a fase claramente menos bonita do jogo. Vemos a repetição da falta de há pouco. Falta sobre Vinícius. E agora um lance que merece os protestos de Carlos Manuel. O árbitro assinalou falta. Vemos o lance de há pouco, Pedro Barbosa a servir Paulo Alves, a ser agarrado por Veríssimo. O árbitro mandou seguir o jogo. E neste lance posterior não há grandes dúvidas que há falta sobre Tiago. Mas fiquei a ideia há pouco, Fidalgo, que havia lugar a uma falta sobre Paulo Alves. Sim, havia um braço a mais no corpo de Paulo Alves. Não podemos ter a percepção exata se o jogador da Académica vai agarrar o jogador de Sporting ou não, mas que o vai. E agora a Académica o árbitro apitou. Sim, marcou falta a João Tomás. Então foi isso, porque eu ouvi o apito. Exato, mas foi falta a João Tomás sobre Marco Aurélio. De resto, João Tomás e Marco Aurélio depois cumprimentaram-se. O jogador da Académica pediu desculpa ao central do Sporting. Tivemos a oportunidade de ver claramente na repetição. Está a fase em que João Tomás, não podendo chegar à bola, afasta Marco Aurélio e o lance parou logo ali. Uh, 14 faltas já cometidas pelas duas equipas, sendo que a grande fatia de faltas foi feita por jogadores da Académica, 10. E desde os 6 minutos, e já lá vão quase, ou já estamos a caminho dos 26, ou seja, há 20 minutos que não há um remate a qualquer uma das balizas, Fidalgo. É a Académica a optar mais por jogadas individuais, trocou o coletivo pelo individual e não resulta, como é lógico, no futebol quase nunca resulta.
Do seu lado, o Sporting conseguiu afastar a equipa da Académica, conseguiu afastar a pressão que a equipa da Académica exercia, fruto principalmente da subida dos seus laterais e da maior mobilidade dos seus homens mais avançados, principalmente Edmilson e Ramírez. Têm possibilidades agora de procurarem outras zonas de terreno, sempre que o Sporting tem a posse da bola e procura sair para o ataque, o que facilita e de que forma a subida de Vinícius e Quimberto, sendo eles ocuparem muitas vezes aquelas posições junto aos flancos. Portanto, um Sporting com mais mobilidade, maior circulação de bola, mais troca dos jogadores, não tão rígido taticamente, e a superiorizar-se nestes últimos minutos à equipa da Académica. E agora estão 21 jogadores dentro do meio campo da Académica. Só Tiago está atrás da linha de meio campo. Marco Aurélio. E há 4 jogadores da linha avançada do Sporting praticamente em linha com a defesa da Académica, mas sem grande mobilidade, a não ser agora Edmilson, que recua um pouco para ir buscar a bola. Sim, mas podemos ver que Vinícius e Quimberto são eles que ocupam os flancos da equipa em jogadas de ataque. Como se viu neste lance, o que permitiu, como eu disse há pouco, que Edmilson e Ramírez procurassem outras zonas. Portanto, a dificultar imenso as marcações à equipa da Académica, até porque o Rui Cerqueira tinha referido, principalmente nos primeiros 10 minutos, sensivelmente, que a equipa da Académica gozava de uma certa facilidade na marcação aos avançados do Sporting, o que agora não acontece. João Tomás também já com 3 faltas sofridas. A par de Edmilson, os jogadores, sendo que Edmilson já sofreu 4 faltas, são os jogadores mais carregados pelos adversários de forma incorreta. Mickey, excelente pormenor a tirar Pedro Barbosa de caminho. Pedro Lavoura não tem aparecido muito em jogo. Já passou pelos 2 flancos. Bola na área do Sporting, sem dificuldades, o corte de Renato. Insiste Tossá. Tossá que tem subido pouco no terreno, fruto do Sporting estar a jogar com muitos homens sobre a zona defensiva. Exato. E com o Ramírez ao flanco esquerdo. Sim, até porque a primeira vez que Tossá subiu, permitiu que Ramírez se infiltrasse completamente só por aquele flanco. E José Romão, na altura, terá chamado a atenção, segundo o Luís Baila nos comunicou, e a todos nós, terá chamado a atenção ao Tossá para ter cuidado naquelas subidas. Tossá talvez mais receoso neste momento, já que Ramírez ou Vinícius ocupam muito aquela zona do terreno. Há uma grande preocupação no banco da Académica com o flanco direito da equipa. Agora um canto com a bola a passar, não muito longe, mas também sem grande perigo. Não muito longe da baliza de Pedro Roma, mas sem grande perigo. Para completar, José Romão já por diversas vezes falou com Tossá, pedindo-lhe que não suba tanto no terreno e que tenha mais cuidado quando o Sporting ataca. E agora é Edmilson, que lá está, trocou com Ramírez. E está alguma pobreza em termos de remates, 6 remates no total, mais remates por parte da equipa do Sporting, sendo que os 2 únicos remates da equipa da Académica foram efetuados por João Tomás logo nos minutos iniciais. Quimberto a subir bem agora pelo flanco direito. Excelente finta, a caminho da área. A Bazia ainda a incomodar e depois Pedro Barbosa a colocar em Paulo Alves. Há sinal para pontapé de baliza. Estamos quase com meia hora deste jogo. A RTP a acompanhar o fecho da jornada 31 do Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O Desporto não vai ficar por aqui esta noite. A partir das 11 horas da noite no Canal 2 podem também ver jogo falado hoje com o rescaldo do momento do Benfica. Em estúdio vai estar Luís Tadeu e também o rescaldo deste jogo, Académica Sporting. Para acompanhar depois do fim deste jogo entre Académica e Sporting, então. A Académica a colocar agora 4 homens
Próximo da área do Sporting. Livre a sair largo. Sem grande dificuldade para Vinícius afastar. Insiste a Académica. E há um broado público, Luís Baila, que está novamente silencioso. Sim, agora não está tão barulhento, digamos assim, porque não está completamente silencioso. Marco Aurélio a limpar a zona defensiva do Sporting, jogando com Renato. Oceano a tentar desequilibrar no ataque. Mais uma falta sobre Edmilson. Já aparece outra vez no flanco direito. Agora tem Pedro Barbosa livre sobre a esquerda, mas demorou muito, passe e ainda a ser intermediado por Vinícius. César Ramírez. A perder o lance sem falta, considera o árbitro. Munir para o contra-ataque excelente. A deixar para trás Pedro Martins. Lama fora de jogo os homens de Sporting. João Tomás coloca na área sem perigo. Ficam algumas dúvidas em relação à posição de João Tomás. Sim, ficaram Aqui não há algumas falta dúvidas. nenhuma. Munir. Não, E aí está mas a repetição. ficamos com Fora de algumas jogo. Fora de jogo, sem Tinham dúvida, razão, ficou a tinham ideia razão para também. ser. E o Rui Sorqueira, trocamos aqui uns olhares. Exatamente por isso pensávamos que efetivamente os jogadores da Académica estivessem em posição regular, tal como pretendiam os jogadores de Sporting, e tinham razão. Treze minutos para o intervalo, 0-0 entre Académica e Sporting. Um jogo que começou interessante, mas está a ficar morno já há alguns minutos a esta parte. Prometeu muito, principalmente a equipa da Académica, mas parece-me que depois de o Sporting ter subido um pouco mais no terreno, a Académica tornou-se mais receosa. E nota-se que mesmo quando tenta sair para jogadas de ataque, continuam os setores muito distantes e continua a Académica a atacar com muito poucos jogadores. Agora, jogador da Académica, como se costuma dizer, a inventar, próximo da área, mas valeu a atenção de Pedro Roma para o lado da equipa Coimbra. Edmilson tem Quimberto a fugir à direita, Oceano a tentar desequilibrar pelo centro. O passe era para Oceano, estava atento Gaúcho. Bom pormenor de Pedro Barbosa. Era boa a ideia do médio do Sporting, não resultou. E note-se que o Sporting colocou novamente 5 jogadores na sua frente de ataque contra 5 jogadores da Académica. Portanto, igualdade numérica que se torna perigoso para a equipa de Coimbra. Oceano a falhar o passe. A bola foi para outro veterano em jogo, Mito. Dois homens no meio campo defensivo de uma e de outra equipa. Já em fase final de carreira. Vai ser remate de Mickey. Foi o terceiro remate da Académica, a baliza do Sporting. Até agora, realmente perto do golo esteve a equipa do Sporting logo aos 5 minutos, num remate ao poste de Quimberto, um remate de muito longe. De resto, não houve assim nenhuma jogada, Fidalgo, de muito perigo. Não, as defesas têm superiorizado aos ataques, mas também se nota alguma falta de imaginação e de criatividade mesmo nos ataques de ambas as equipas. E se calhar, para ajudar a isso, os números ajudam muito, neste caso, a equipa, já lá vamos, a equipa da Académica em contra-ataque, dois homens sobre a área, entra pela esquerda Pedro Lavoura, há protestos por parte da equipa de Coimbra. Do público, sobretudo. No banco ninguém se manifestou. E daqui de cima também nos pareceu que Pedro Martins não terá cometido falta sobre o jogador da Académica. Vamos ver o lance. É Gaúcho quem entra pela esquerda. Há ali um ombro a ombro. Ali uns Não braços. parece, de qualquer forma, não parece haver motivo suficiente para uma falta.
Há ali o braço de Pedro Martins. De qualquer forma, o critério é mais ou menos semelhante. Já houve um lance também entre Edmilson e Veríssimo, em que Edmilson apareceu nas costas de Veríssimo. O árbitro está disposto a deixar jogar destas jogadas. E neste caso o árbitro, na dúvida em relação a penaltis, geralmente beneficia a equipa que defende quando tem dúvida. Munir a sair para o ataque, a perder o lance. E uma sucessão de passos errados. E vejam, não sei se conseguem ver lá em casa, José Romão quase entrou no campo. Teve de vir agora o quarto árbitro pôr um bocadinho de ordem, porque José Romão quase entrou no campo, zangado com o Munir. Febras a tentar lançar um homem para o remate na zona frontal à baliza, não conseguiu. Possibilidade de contra-ataque do Sporting. Pedro Barbosa a perder o lance para Tossá. 5 defesas do Sporting, outros 5 avançados da equipa da Académica. Tossá a entrar na área e depois optar mais uma vez pela jogada individual, fazendo falta sobre Renato. E aos números que o Luís Cerqueira referenciou, só faltou dizer que havia também 5 jogadores da Académica ainda no seu meio campo, quando a bola se jogava já dentro da área do Sporting. Mas há algumas cautelas, já que ainda agora, quando Tossá subiu pelo flanco direito, de imediato do banco se levantou o adjunto de José Romão, que pediu a Gaúcho para não subir mais no terreno, para não passar a linha de meio campo. É exato, ficaram ainda no seu meio campo defensivo, o que coloca desde logo os jogadores do Sporting em jogo. Portanto, penso que os jogadores da Académica poderiam subir mais alguns metros no terreno e assim apoiarem mais as suas jogadas de ataque. Há uma grande distância entre há um jogo partido entre defesa e ataque das duas equipas. Mais por parte da Académica. O Sporting mesmo assim consegue subir mais em bloco, com os setores mais encostados, mais juntos. Também por isso sobe mais lentamente, dando a oportunidade a que surja a segunda vaga de ataque, a segunda vaga dos jogadores para o ataque. O Sporting trabalha mais as suas jogadas de ataque, enquanto a Académica opta quase sempre por lançamentos longos, procurando as jogadas individuais, como aconteceu agora, 1 para 1. Vemos agora uma falta, sem dúvida, e foi simultâneo de Renato e Vinícius sobre o jogador da Académica. Um livre que pode levar perigo. Aí está a mão de Vinícius e depois também Renato. E há pouco um dado que é bom para o jogo, 67% de aproveitamento do tempo útil. Não é um número mau, há jogos abaixo de 50%. Em 37 minutos, 25 foram com a bola a mexer. E para marcar este livre, talvez Mickey com o pé direito seja o homem indicado do lado da Académica. Munir também está por perto. 7 minutos para o intervalo. Divide-se a tensão entre o banco da Académica e os jogadores que se preparam para a marcação do livre. É Mickey contra um homem que tinha saído da barreira, Pedro Martins. E está Paulo Alves, foi também dar uma ajuda. E há pouco Mickey, levantando o braço, olhando para os colegas, quase que pedindo desculpa pela forma como marcou o livre de há pouco. Excelente pormenor de Pedro Barbosa, mas depois a recuar para Pedro Martins. Pedro Martins a ganhar o pé de ferro e a servir o ataque do Sporting. 2 homens na área. Veríssimo a afastar. Este jovem foi emprestado pelo Benfica à equipa da Académica. Veríssimo está a fazer uma atuação limpinha. Quase sem mácula para já. Ele que em termos físicos se assemelha a Pep Guardiola, capitão da equipa do Barcelona. Quando não está lesionado nos outros jogos é Luís Figo. E o tempo, entretanto, está a mudar. Estava tão bom quando o jogo começou, mas há uns minutos para cá corre um vento que é frio e começam também a cair umas pingas de chuva. Agora uma falta sobre Munir.
Já não falta muito para o intervalo, 5 minutos. Munir a ser agarrado por Ramírez. Pedro Martins, estranhamente, não se fez ao lance. A equipa da Académica a lançar o ataque sobre a direita. Miquei a colocar a bola nos pés dos adversários. A bola a sobrar ainda para Gaúcho. Pode ser remate. E é um grande golo de Gaúcho para a Académica de Coimbra. É um delírio no Estádio Municipal de Coimbra. No banco da Académica também tem de ser o fiscal de linha e o quarto árbitro que põe em alguma ordem, senão os suplentes entrariam mesmo dentro do campo, algo que acontece nesta altura. Um grande golo de Gaúcho. Um remate fortíssimo com o pé direito, creio eu, e Tiago a ficar que nem uma estátua parado. Vamos daí a pouco rever este golo espetacular de Gaúcho, jogador brasileiro da Académica. Ele que estava no chão, o Gaúcho, atenção a esse pormenor. Aí está o lance, Gaúcho a ajeitar a bola. E é com o pé esquerdo o remate, é com o pé esquerdo, ele ajeitou, parecia que estava mais a jeito o remate com o pé direito e depois este tiro fabuloso de Gaúcho a bater Tiago. Não tinha grande hipótese de guarda-redes no Sporting, até porque quando a bola parte há 3 homens no Sporting a tapar a visão ao guarda-redes. E este para já é o homem do jogo, Gaúcho, é o segundo melhor marcador da Académica, um tiro com o pé esquerdo a bater Tiago. A 4 minutos do intervalo, a Académica em vantagem. A Académica que no primeiro jogo em Alvalade perdeu por 1-0, mas na altura fez uma excelente exibição. Valeu ao Sporting o gol de Marco Almeida, um defesa central que se estreava precisamente nesse jogo, na primeira divisão. E agora um cartão amarelo por palavras a Paulo Alves. Não terá sido correto com o árbitro, primeiro cartão amarelo da partida. Agora numa conversa bem mais amigável. Aí vemos o pormenor do remate. Aí está Gaúcho a deixar Tiago praticamente parado. Limitou-se a olhar para a trajetória da bola. Uma festa enorme em Coimbra, perto do intervalo, 1-0 para a Académica. É a primeira vez que a Académica está em vantagem contra um dos grandes. Lembro que perdeu por 2-1 neste estádio contra o Benfica. E por 1-0 contra o Porto. Já chegou a estar em vantagem também na primeira volta no Estádio da Luz. Num jogo que acabou empatado. De qualquer forma, em casa. É a primeira vez que ganha vantagem contra uma das equipas apelidadas de grandes, Porto, Sporting e Benfica. Sporting este ano com enormes dificuldades para ficar entre os 3 primeiros. À partida para esta jornada era terceiro, mas foi ultrapassado pelo Guimarães, que ganhou ontem. Académica ainda no ataque, Febres a ganhar um canto. Enrolar-se ali com o Vinícius, mas tudo bem com os 2 jogadores. Agora ali uma zaragata na bancada central, onde habitualmente se sentam os sócios da Académica, mas a polícia já está ali por perto. Eu julgo que é mesmo isso, uma pequena zaragata que não passará disso. Estamos perto do intervalo. Este é o remate, para já vai dando vantagem à Académica. Um gol de Gaúcho marcado há quase 4 minutos. Estamos em cima dos 45, ou praticamente em cima dos 45, poucos segundos para atingirmos os 45. A Académica marcou aos 41. Fidalgo, um golo que andará a par do golo que Timóteo marcou nas Antas, nos melhores da jornada. Sim, um grande golo, mas em que Gaúcho também
usufruiu da passividade da equipa de Sporting. E o jogador não pode estar só naquela zona do terreno, e é curioso, ou não tão curioso como isso, o facto de as duas grandes oportunidades de golo serem quase iguais. Quimbert na mesma posição atirou ao poste. A diferença esteve até agora no aproveitamento. Pode ser esse o rescaldo sucinto da primeira parte. Mas mostra uma certa distração por parte das defensivas, e agora João Tomás, o homem que mais remata. Há uma preocupação a ter na equipa da Académica de rematar de qualquer maneira, sem ser preciso trabalhar muito as suas jogadas de ataque. Sempre tem uma oportunidade, procuram alvejar a baliza de Tiago. Excelente primeira parte, já falta 45 minutos. Pronto, deu para perceber perfeitamente qual a mensagem de José Romão, e nesta altura não será possível arrancar-lhe muito mais. Isto é, foi uma grande primeira parte, mas ainda faltam 45 minutos, dizia o treinador da Académica. Vamos ouvir Carlos Manuel. Você está primeiro. Pronto, Carlos Manuel visivelmente chateado. Bom, diz uma evidência, aquilo que todos estamos a perceber, pois realmente o Sporting está a perder 1-0. Intervalo em Coimbra, vamos para já fechar esta primeira parte. Marcou Gaúcho aos 41 minutos. Voltamos daí a pouco para ver toda a segunda parte deste jogo, para já com a Académica em vantagem 1-0 sobre o Sporting. Até já. Estamos de regresso para acompanhar a segunda parte deste jogo entre Académica e Sporting. 1-0 ganha o Sporting. Bruno Giménez, vemos neste momento já em campo, entrou a intervalo Luís Baila para o lugar de Pedro Barbosa. Exatamente, é isso, é a única substituição até o momento no jogo, sendo que no Sporting Vidigal e Simão Sabrosa também vão fazer exercícios de aquecimento. Creio que por lapso referi que o Sporting estava a vencer a Académica, mas é ao contrário, a Académica é que está a ganhar por 1-0 ao Sporting. Golo marcado próximo do intervalo aos 41 minutos por Gaúcho. Ataque do Sporting, primeiro da segunda parte, a morrer nos pés de Munir. Fidalgo, o que é que pode mudar com a entrada de Giménez para o lugar de Pedro Barbosa? Na estrutura da equipa, penso que nada mudará. Edmilson recuará no terreno, jogará com certeza na posição em que Pedro Barbosa jogou nos primeiros 45 minutos, isto é, bem no centro do terreno, atrás deste trio de avançados. Paulo Alves continuará no centro, Giménez com certeza do lado esquerdo e Ramírez de preferência do lado direito. Penso que será esta a estrutura do Sporting, portanto não mudou estruturalmente a equipa do Sporting em relação aos primeiros 45 minutos. Falsa a perder a bola para Edmilson. À esquerda Vinícius em apoio ao ataque, 2 homens na área. Sporting pode empatar e é golo de Paulo Alves. 1 minuto e meio da segunda parte, Paulo Alves a marcar para o Sporting. E agora inverteram-se os papéis, é o delírio no banco do Sporting, levantando-se toda a gente. E do lado da Académica um erro enorme de Tossá. Do lado do Sporting muito mérito para Edmilson, que não desistiu da jogada. Vinícius apoiou o ataque e Paulo Alves apareceu na finalização. Quarto gol de Paulo Alves nos últimos 3 jogos. 5 golos no total de 13. Vemos o lance em repetição. Edmilson roubou a bola a Tossá. E depois, excelente a movimentação de Paulo Alves entre os centrais. A cabecear de cima para baixo, sem hipóteses para Pedro Roma. Está igualado o jogo, o centro é perfeito. O jogador do Sporting que apareceu ao meio, creio, Bruno Giménez também, a arrastar as marcações e a abrir espaço para Paulo Alves concretizar. Resposta da Académica para as mãos de Tiago. Fidalgo, 1 minuto de jogo e o Sporting a chegar à igualdade. E de certa forma justo na forma como esta jogada decorreu. Futebol simples, linear, mas extremamente eficaz. Um bom cruzamento de Vinícius, que subiu a propósito no terreno, muita velocidade, um cruzamento perfeito. Paulo Alves quase não precisou de se mexer, estava exatamente no sítio quando a bola foi cair. Paulo Alves fez talvez o mais fácil, nunca é fácil marcar o gol, mas fez talvez o mais fácil perante um impotente Pedro Roma. O Sporting mais uma vez na segunda parte a tentar virar o jogo, já tinha acontecido em Campo Maior, e vê-se agora que a bola foi encontrar Paulo Alves completamente só na grande área da Académica. E há 4 jogadores da Académica a fazer exercícios de aquecimento, toda a gente menos o guarda-redes suplente Vítor Alves, portanto estão a fazer o aquecimento Rui Carlos, Zé Nando, Igor e Miguel Bruno. Do lado do Sporting também 3 homens a fazer aquecimento. Eu há pouco referi o Simão Sabrosa e o Vidigal, está também o Damas.
Carlos Manuel fez a primeira alteração do jogo, logo ao intervalo, com a entrada de Jiménez para o lugar de Pedro Barbosa. Creio que mais lá para a frente, nesta segunda parte, vamos ter então a tal guerra de bancos, guerra entre aspas, com os treinadores a lançarem o que esperam ser trunfos para dentro do relvado. Creio que agora vai sair remate de Munir à baliza de Tiago. Ainda algo longe da baliza. Mito também preparado para poder bater. Mas não, é mesmo Munir quem vai atirar. Central marroquino contra as costas de Pedro Martins. O árbitro vai mostrar cartão amarelo a Pedro Martins por ter saído da barreira antes do tempo. E muito bem o árbitro. Muito bem nesta amostragem do cartão ao jogador de Sporting. Não é muito usual nos árbitros portugueses. Não está nada de acordo o Carlos Manuel. Não, mas efetivamente, e nós vimos agora, tivemos a oportunidade de rever o lance. Pedro Martins saiu da barreira muito antes. Portanto, creio que aproveitou para ganhar alguns centímetros o jogador da Académica, mas Monteiro da Silva vai mandar colocar a bola outra vez atrás. Correta a decisão do árbitro. Munir tentou ganhar alguns centímetros. Agora parece que é Mica que vai marcar. Munir também está para o lado, para a possibilidade de um pequeno toque. E em vez de ser um remate direto, não, é Mica quem bate à procura de João Tomás, com falta do avançado da equipa da Académica sobre defesa sportinguista. Um caso curioso, o Cerqueira, é muito denunciado a forma como o Mickey marca o livre, até o levantar de o braço, quase que a dizer aos jogadores de Sporting: eu não vou marcar direto, vou marcar de outra forma. Cinco minutos da segunda parte, já vimos 2 golos neste jogo. Aos 41 marcou o Gaúcho para a Académica. No primeiro minuto da segunda parte empatou Paulo Alves para o Sporting. Sporting pode chegar à vantagem. Foi providencial agora o corte de Tossá, como que emendando o erro cometido no primeiro golo, Luís Baila. Exatamente. Ramírez estava em excelente posição para atirar à baliza de Pedro Roma. Este é o terceiro canto do Sporting. Primeiro da segunda parte, a Académica já teve 4 cantos, todos no primeiro tempo. Bate Jiménez, largo Paulo Alves, atrás Pedro Roma, larga a bola. Era comprometedor este largar de bola por parte do guarda-redes da Académica. Teve reflexos para ir buscar novamente a bola. Pedro Lavoura, bom pormenor. Gaúcho, outra vez a colocar em Pedro Lavoura, não chega. Agora a falta foi de Vinícius sobre Gaúcho. Vemos o lance de há pouco em que Pedro Roma conseguiu emendar o erro inicial em que largou a bola. Fidalgo, o jogo na segunda parte a começar tal como na primeira, um pouco mais mexido do que tinha sido durante grande parte do primeiro tempo. É isso, esperamos é que se prolongue por mais minutos esta velocidade, já que nos primeiros 45 minutos só ficaram os primeiros 5. A partir daí o jogador, e agora uma atitude não muito bonita de Edmilson, não, do Jiménez, aliás. Impetuoso. Sim, impetuoso. E como ia dizendo, Gui, espero que se prolongue por mais tempo esta forma de jogar de ambas as equipas, procurarem mais o golo, arriscarem um pouco mais e por que não, um pouco mais de imaginação, mais criatividade, além da velocidade, já que nos primeiros 45 minutos estes fatores não imperaram. Falta agora de Veríssimo. Paulo Alves, o autor do golo do Sporting, golo da igualdade que se mantém. Abazi a evitar o pontapé de canto. Segunda vaga de ataque do Sporting, Quimberto. Outra vez Abazi. Mito tem Febras a fugir na direita, prefere toque curto e perde-se uma possibilidade de contra-ataque da Académica.
depois com um passe demasiado longo de Gaúcho. Como podem ouvir, as indicações do banco do Sporting vêm sobretudo no sentido da equipa sportinguista dar velocidade ao jogo, mais velocidade de execução, mais velocidade no passe por parte dos jogadores do Sporting, é o que se pede do banco. Foi o que faltou na primeira parte, Fidalgo. Sim, eu há pouco referência a isso mesmo, e penso que o Sporting ganha bastante quando... Oceano em zona de finalização, a perder a bola para Tossá e depois Pedro Roma a segurar um remate fraco de Jiménez. Mas é isso, o Sporting ganha bastante quando consegue colocar outra velocidade em jogo e outra mobilidade também. Os jogadores agora aparecem com outra mobilidade, trocando mais de posição, a bola circula mais rapidamente. E aparece, por exemplo, um jogador como o Oceano na zona de finalização, ele que este ano tem uma época de ouro em termos de marcação de golos. Sim, um jogador que provoca muitos desequilíbrios nas defensivas contrárias com estas subidas. Mas também estas subidas só poderão ter êxito se os avançados do Sporting, como eu disse há pouco, se tiverem outra mobilidade e assim conseguem abrir espaços para que os jogadores mais recuados, neste caso o Oceano, possam subir no terreno. Curioso é o facto de Académica, que era uma equipa que jogava com passe curto, era a paragem desta equipa da Académica jogar um futebol bonito, curto. Nota-se agora que não é assim que consegue criar problemas à defensiva contrária, é o Sporting neste caso. A Académica, quando procura jogar com passos longos, normalmente causa mais problemas. Com passos curtos, com um jogo mais burilado, mais trabalhado, aí o Sporting consegue quase sempre recuperar a posse da bola. Cartão amarelo para Febras, bem mostrado pelo árbitro, uma entrada dura sobre Vinícius. Terceiro amarelo da partida. Também o terceiro amarelo de Febras no campeonato. Bola na área da Académica, Tossa a fazer a interseção e Pedro Martins a tentar apanhar de surpresa com um remate que não chegou sequer à área. Sem dificuldades o Sporting para neutralizar o contra-ataque da Académica. Sim, é que estes passos longos podem, de certa forma, colocar em perigo a defensiva contrária se os restantes elementos da equipa acompanharem também. Porque se a Académica continuar a jogar, como fez durante muito tempo, durante a primeira parte, subindo 2 ou 3 jogadores e os outros setores ficarem muito recuados, claro que a equipa de Sporting usará de outras facilidades. Agora a tentar fazer pressão mais em cima no relevado, a equipa da Académica. Nova falta sobre Edmilson. Jiménez a fugir à esquerda. Recebe a bola de Vinícius. 2 homens sobre a área, Paulo Alves e Ramírez. E um canto para o Sporting. Igualdade em cantos para as duas equipas, 4 para cada lado. Igualdade em golos, 1-1. Bruno Jiménez já não aparece na equipa do Sporting desde a vitória em Vidal Pinheiro, ou melhor, exato, desde a derrota contra o Benfica. Assim é que é correto. Possibilidade de contra-ataque da Académica. 3 homens contra 2 defesas do Sporting. A demorar algum tempo a transposição de Miquel. Tem Febras à direita, pode ficar isolado. A Académica a ter uma boa oportunidade para marcar. Já perdeu ângulo Febras. E o árbitro a assinalar pontapé de baliza. Foi uma oportunidade que dificilmente a Académica voltará a ter desta forma. Não era Febras, mas era, creio, o Gaúcho quem fugia sobre o lado direito. Uma enorme descompensação da defesa do Sporting, Fidal. A Académica, quando também consegue partir para o ataque de uma forma veloz, normalmente surpreende a equipa do Sporting. Uma equipa do Sporting que se balanceia muito para o ataque e, claro, vai provocando alguns espaços na sua retaguarda que a Académica tenta aproveitar. Agora há 2 jogadores caídos na área do Sporting. Um deles é João Tomás, o outro é um jogador do Sporting que eu não consegui identificar. Creio ser Renato. É isso. Foi um choque de cabeças. Vemos o lance de há pouco, a repetição do contra-ataque da equipa da Académica a aparecer em posição legal Febras.
e depois a tentar tirar partido do facto de estar à frente do guarda-redes do Sporting. Não parece haver falta. Não, efetivamente não. Parece haver um erro do jogador da Académica que não conseguiu dominar a bola como desejaria e a partir daí tornou-se mais difícil. O Tiago sobe a cobrir o esférico e parece-me que não faz falta sobre o jogador da Académica. Aqui vemos o lance em que se lesionaram dois jogadores, Renato e João Tomás. Estão recuperados. Vemos Renato na imagem, João Tomás também já está pronto para recomeçar o jogo. E o árbitro tinha parado o jogo, por isso vai recomeçar com bola ao solo. A equipa da Académica a conquistar a bola e oferecê-la ao Sporting. Oceano à procura de Ramírez. Bom pormenor de Ramírez. Edmilson no apoio. Edmilson pode desequilibrar à esquerda com o Jiménez. A demorar um pouquinho o passe. Dois homens na área. Paulo Alves a tentar chegar entre os centrais. E Veríssimo depois a afastar. E agora quase se atrapalhavam Marco Aurélio e Renato. Luís Baila, são perceptíveis e constantes as indicações de Carlos Manuel. Grande pormenor de Ramírez, pode criar perigo. Mas julgo que houve falta do jogador do Sporting. Vocês poderão confirmar se tivermos o slow motion, mas eu julgo que houve falta do jogador do Sporting. César Ramírez. Vemos o lance em repetição. É ali um lance dividido, parece limpo. De qualquer forma, fica essa dúvida. Luís Baila. Eu fiquei com a ideia que o jogador do Sporting agarrou no jogador da Académica que o impediu de chegar à bola e depois prosseguiu. Houve ali o Luís Baila uma troca de agarranços, se assim se poderá dizer, mas não me parece efetivamente que o jogador do Sporting tenha cometido falta sobre o jogador da Académica. E o José Romão prepara uma substituição, Luís Baila. Estava agora aqui a olhar para o banco do Sporting. É Miguel Bruno. Um avançado que vai entrar na equipa da Académica. Vamos ver se por troca com outro avançado ou se vai arriscar mais José Romão, o que não é muito de prever. Sim, penso que não. O José Romão tem 3 jogadores na equipa bem avançados no terreno, portanto talvez a opção seja substituir um desses. Edmilson com Jiménez. A tentar servir ao Oceano, que aparecia na área. Contra-ataque da Académica. Recuperação em esforço de Pedro Martins. Lança de imediato Edmilson. O Sporting a colocar logo 2 ou 3 homens na área. Edmilson. Mas para a defesa de Pedro Roma. E que diferença, Rui Cerqueira, o Edmilson dos primeiros 45 minutos para este Edmilson. Este Edmilson está a jogar mais onde gosta. É, jogar solto, a jogar sem uma posição muito fixa no terreno, outro rendimento por parte de Edmilson. E este tem sido um dos melhores jogadores em campo. Mickey. Agora a lançar Febras. Vemos a repetição do remate de Edmilson. Uma bola que podia trair o guarda-redes. Tocou ainda muito ligeiramente no pé de um jogador da Académica. Daí a pouco vai entrar Miguel Bruno na equipa de Coimbra. Já tirou o fato de treino. A expectativa é saber quem sai. Não sei se Pedro Lavoura não será o sacrificado. Ele que, Fidalgo, não tem aparecido muito em jogo. Sim, ele fez um ótimo jogo, por exemplo, contra o Benfica. Sim, mas hoje não está numa noite muito feliz. Tem aparecido pouco, como o Rui Cerqueira frisou. Contra-ataque da Académica. Mito a preferir lateralizar quando tinha João Tomás bem mais lá para a frente. Eu referi este facto há pouco. Sempre que a Académica quer sair para o ataque, trabalhando, burilando essa jogada, normalmente é ineficaz. Muito mais eficaz quando opta por um espaço longo. Outra das opções também em termos de substituições, se José Romão resolver arriscar, é a saída de Mito e o recuar de Mickey no terreno de jogo. Sim, essa poderá ser uma opção. Prescindir de um elemento do meio campo, talvez um elemento defensivo, aí será Mito ou Gaúcho. E agora um lance que dá para rir. João Tomás chocou com o árbitro e ficou lesionado. O João Tomás lesionou-se, é isso. O árbitro também se queixa de qualquer coisa na face. Ataque da Académica. Com o jogo parado para ser assistido o árbitro Monteiro da Silva.
e o jogador da Académica, e está a sangrar. Está a sangrar O árbitro. do sobrolho, se não me engano. Está recebendo assistência agora do banco do Sporting, o árbitro. Foi um lance em que acabaram por se lesionar o árbitro e o jogador da Académica, mas que na altura em que ocorreu o choque, que não se previa com tais consequências, tirou muitos sorrisos aos espectadores presentes em Coimbra, Luís Baile. E mesmo aqui agora o árbitro vai sorrindo, Carlos Manuel também. Portanto, apesar ali do sangue que possa fazer alguma confusão, mas dá-me ideia que está tudo em ordem. É uma questão de tempo para que toda a gente volte a estar bem e então o jogo prossiga. João Tomás também ficou, eu creio que chocaram cabeça com cabeça. O lance já ia próximo da área do Sporting, na altura em que houve o tal choque. Tinham ficado para trás o árbitro e João Tomás. E estes são minutos que vão ser compensados no final. O árbitro a receber assistência, e claro, sem árbitro não pode continuar o jogo. Mas está quase, dá-me a ideia que está quase. Primeira tarefa, estancar o sangue, e provavelmente vai também atuar com um penso na zona da testa, na zona do sobrolho. E está um pouco demorada a recuperação do árbitro Monteiro da Silva. Já está. Parece estar tudo bem com o árbitro. Pelo menos aparentemente. Ele vai continuar o jogo, para já com uma pequena ligadura na mão para ir tentando estancar o sangue. Ele que agora cumprimentou João Tomás. Está demorada a substituição do Miguel Bruno, não pelo facto de o jogo parar para que se proceda à substituição, já que o jogo até já parou, mas o Miguel Bruno continua ali junto do banco da Académica, junto de José Romão, e portanto vale um compasso de espera na substituição de Miguel Bruno. Ataque do Sporting, Ramírez ganhou a linha de fundo, prefere a finta, perde tempo e algum espaço, ainda assim tem o apoio de Quimberto. Bola na área da Académica, Paulo Alves a aparecer primeiro, Pedro Roma a não colocar muito bem a bola em jogo, para não dizer mesmo colocar mal a bola em jogo. E já estamos quase a meio da segunda parte, 21 minutos a caminho dos 22. Empate a um golo, marcou na primeira parte Gaúcho para a Académica, aos 41 minutos empatou no primeiro minuto da segunda parte Paulo Alves. Grande pormenor agora de Bruno Jiménez, e depois a precipitar-se um pouco no cruzamento, podia ter corrido mais alguns metros. E a segunda parte está a ser, em termos globais, um pouco mais animada, Fidalgo. Um pouco mais animada, mas com umas certas parecenças com os primeiros 45 minutos. Já que começou por prometer muito, mas parece que aos poucos o ritmo vai sendo outro, mais lento. Embora o Sporting esteja bem mais rápido do que na primeira parte e a causar muito mais incómodos à equipa da Académica do que o tinha feito durante o primeiro tempo. Jiménez a fugir à marcação de Abazi. E a bola para as mãos de Pedro Roma, que tenta lançar João Tomás. Fácil a recuperação de Renato. Quimberto a tentar fugir a Pedro Lavoura. Manda seguir o jogo o árbitro. Pedro Lavoura também provavelmente não aparece tanto em jogo, Fidalgo, porque tem tido uma missão de algum sacrifício a fechar o flanco esquerdo, sendo que a Abazi muitas vezes encosta ao meio para ajudar os centrais. Sim, e no outro flanco acontece exatamente o mesmo com o Febras. São obrigados a recuar muito no terreno e é por aí talvez que a Académica venha pecando, já que temos vindo a referenciar o facto de a Académica, quando parte para o ataque, fala sempre com poucos jogadores. E na Académica mantém-se a hesitação sobre a eventual substituição, a entrada de Miguel Bruno. Ele continua junto ao banco e entretanto até vestiu a parte de cima do fato de treino. Talvez o Luís Baila, relacionado com aquele choque de há pouco de João Tomás, não será isso. E agora uma falta. Aparentemente o João Tomás está bem, aparentemente, evidentemente. Uma falta
sobre o lado direito da defesa da Académica. Munir, vemos a repetição do lance com Ramírez. Munir esqueceu-se da bola por alguns momentos e foi de encontro a Ramírez. Vemos a luta entre Veríssimo e Paulo Alves, mais alto, o jogador do Sporting. Já conseguiu marcar um gol de cabeça. O árbitro a parar o jogo, ou por falta ou por alguma situação de fora de jogo. E agora é chamado outro jogador ao banco da Académica. Parece-me ser um defesa central, Rui Carlos. É isso. Poderá haver ali algum problema na zona defensiva, Rui Carlos? Não, é Igor, um avançado. Sim, é que é correto. Parecia Rui Carlos, mas é Igor. É outro avançado que eventualmente vai entrar antes de Miguel Bruno. Miguel Bruno que já chegou a estar sem fato de treino, agora voltou a vestir a camisola de fato de treino. E Igor, um jogador croata que se juntou há pouco tempo à equipa da Académica. Ele fez apenas um jogo e meio. Vai provavelmente ser ele o primeiro a entrar na equipa de Coimbra. António Augusto, delegado ao jogo da Académica, já se dirige para junto do quarto árbitro. Agora resta saber se para entrar o Igor ou o Miguel Bruno. Dois avançados que podem entrar a qualquer momento na equipa da Académica. Abazi tem aparecido também um pouco por todo lado. Pior no passe do que a cortar os lances de ataque da equipa do Sporting. Ramírez não passa por Pedro Lavoura. Depois há falta de jogador do Sporting. Bem o árbitro Monteiro da Silva a dar a lei da vantagem. 20 minutos para os 90. Faltará depois também a compensação para o fim do jogo. 1-1, Académica e Sporting seguem empatados. Este é o jogo que fecha a jornada 31. Ficam a faltar 3 para o fim do campeonato. E agora Carlos Manuel perguntando a César Ramírez se estava bem fisicamente, se sentia bem, isto é, com pedalada para aguentar o resto do jogo. Edmilson a tirar dois homens de caminho, tenta lançar Jiménez. Insiste o Sporting. Oceano, agora sem apoio à esquerda. Jiménez estava muito para a zona interior de relevado a proporcionar o corte à defesa da Académica. Esta é a estratégia que o Sporting montou para este jogo. Quando consegue chegar com a bola controlada junto à área do adversário, os homens que normalmente jogam nos flancos vão para outras zonas do terreno, vão mais para o centro e são os defesas atrás que sobem. Oceano esperou, mas o certo é que Vinícius não chegou a tempo. Vimos há pouco a impaciência de Igor no banco da Académica, desejoso por entrar, mas receber sinais de calma por parte dos responsáveis da Académica. E parece que enquanto José Romão não mexer na equipa, Carlos Manuel opta também por não lançar nenhum jogador para campo. Jiménez nas costas de Tossá, com falta do jogador do Sporting. E o Romão parece que agora é Miguel Bruno. Miguel Bruno parece-me Luís Badal. Exato. Eu ainda cheguei a colocar a hipótese de entrarem os dois simultaneamente, mas não. É mesmo Miguel Bruno que vai entrar para já, sendo que Igor fica à espera. E é o Febras que vai sair. Número 20. Bom pormenor agora de Mito. Fora de jogo assinalado a João Tomás. Substituição na Académica. É o Febras. 28 minutos da segunda parte. Sai Febras. Entra Miguel Bruno. À partida, Fidalgo até não era dos jogadores com pior produção, embora na segunda parte estivesse menos em jogo do que no primeiro tempo. Sim, mas nós esperávamos efetivamente que o José Romão fizesse uma alteração semelhante e iria retirar do campo um dos jogadores
que atuavam na frente de ataque e preferencialmente aqueles que jogavam nos flancos. Não foi o caso para já do Pedro Lavoura, foi o Febras também que correu muito, estará de certa forma esgotado. Entre um jogador com características semelhantes, Febras, lembramos, também é um avançado, um jogador que normalmente atua numa zona mais central, mas que hoje jogou muito descaído para o flanco direito. Vamos ver se Miguel Bruno se irá colocar nessa posição também, ou então se apoiará mais de perto João Tomás. Sem continuidade dos contra-ataques da Académica nesta segunda parte. De resto, Tiago tem sido um verdadeiro espectador dentro do relevado. É certo, a Académica não consegue fazer aquilo que durante os primeiros 45 minutos e principalmente durante os primeiros 5 minutos do jogo conseguiu incomodar o guarda-redes do Sporting. A partir daí, e como o Rui disse muito bem, uma noite muito descansada para Tiago nesta segunda parte. Agora levou um pequeno susto porque o arco imprimido à bola pelo pontapé de João Tomás. E o Damas vai entrar na equipa do Sporting. Aí está, Carlos Manuel a responder. E vai haver outra substituição, Luís Baila. Do lado contrário, Igor Já sempre vai prepara. entrar. É isso mesmo. Houve também uma alteração estrutural na equipa de Coimbra quando da entrada do Miguel Bruno. Miguel Bruno efetivamente procura jogar numa zona mais central, apoiando mais de perto João Tomás, e é Mickey que tenta muitas vezes descair para o flanco direito. Miguel Bruno, que esteve grande parte da temporada no Espinho, depois no ano passado ter sido melhor marcador da Académica na divisão de honra, voltou a Coimbra, mas ainda não conseguiu marcar nenhum golo, nem fez qualquer jogo completo. Dá-me a ideia que no Sporting vai ser o César Ramírez para entrar o Damas. É muito provável. Até pelas palavras de há pouco, Luís Baila teve o cuidado de nos referenciar. Carlos Manuel perguntava a César Ramírez se estava bem. Normalmente isso é um pronúncio para uma opção do técnico. E agora muito bem mostrado este cartão amarelo a Pedro Lavoura. Exato. Sai o número 16 então no Sporting, que é César Ramírez, para entrar Damas. 31 minutos da segunda parte, segunda substituição no Sporting. E do lado da Académica também a segunda substituição, com a entrada de Igor. Vamos ver para o lugar de quem. Sai o 28. 28 não, talvez o Mas é o que está ali na placa do árbitro, é o Mas 28. esse não está lá dentro. 28 não. Por isso é que ninguém sai. Exato. Mas que está lá o... Não, Ah, o 28 28 ainda era o jogador que ia Damas. Está certo, está certo. Tem razão o quarto árbitro, nós é que nos antecipamos. Vamos então aguardar mais um pouco. E o jogo segue, enquanto não se prepara a placa. Bola na área da Académica. Pedro Roma, sem grandes dificuldades. Assim que o jogo tenha outra paragem, vai entrar Igor na equipa da Académica. Está na altura dos treinadores arriscarem. Menos de um quarto de hora para os 45 da segunda parte. Depois vem ainda a compensação. Lembro que o jogo esteve parado para ser assistido o árbitro e também João Tomás. E aí está a tal substituição. Não é o 28, mas é o 27, que é o João Tomás. Desgastado o João Tomás, o ponta de lança da equipa da Académica, a sair, dando lugar a outro avançado, Igor. Talvez fosse previsível esta substituição, Fidal. João Tomás já não estava a dar nesta segunda parte de rendimento que deu na primeira, em que lutou bravamente com os centrais da equipa do Sporting. Sim, trabalhou bastante, mas José Romão também a dizer que sim senhor, vai arriscar um pouco, mas não muito. Daí a pouco vai entrar Zenando, outro jogador da equipa da Académica. Já que tirou o fato de treino. o empate para a Académica é um resultado de certa forma positivo, isto tendo em conta o valor do adversário. Mas Carlos Manuel não está contente com o resultado, já que não para de puxar pela equipa. E agora ficou zangadíssimo com um passo para trás de Vinícius. O Sporting voltou à lentidão da primeira parte. Edmilson a tentar lançar Damas. Fora de jogo assinalado a Damas. Jovem jogador que brilhou ao serviço do Maia, principalmente num jogo da taça contra o Futebol Clube do Porto, em que marcou
3 golos ao Porto. O resto, Damas, na altura nem sequer era titular dessa equipa da divisão de honra, mas era titular na seleção, numa das seleções mais jovens. E a merecer a aposta do Sporting, ele que entrou muito bem, Fidalgo, no último jogo contra o Setúbal em casa, na segunda parte. Sim, é um jovem com valor, em que o técnico Carlos Manuel vai apostando, não de uma forma muito definitiva no 11 inicial, mas é sempre uma opção quase sempre utilizada por Carlos Manuel, um jogador que me parece ter futuro. Foi utilizado nos últimos 7 jogos, com este 8, sempre na condição de suplente utilizado. Sim, parece-me que eu me lembro, nunca foi utilizado no 11 inicial. Aí está Damas a tentar fugir, mas encontrou pela frente outro jovem, Veríssimo. Terceira substituição na Académica, sai o número 18, Pedro Lavoura, entra o Zenando. Zenando, que é um jogador de Fidalgo que faz todo o lado esquerdo, quer a defender, quer a atacar, é um jogador muito forte fisicamente. Sim, muito veloz e penso que será essa a ideia de José Romão, colocar no terreno um jogador veloz, um flanqueador por natureza. E com bom pontapé. Com bom pontapé também, mas irá jogar certamente a médio esquerdo, com uma dupla missão defensiva e ofensiva, mas é um jogador rápido que poderá provocar desequilíbrios. Pelo menos será essa a intenção do técnico da Académica. Damas a tentar colocar a bola na área, sem perigo. E à parte o golo de Paulo Alves logo no primeiro minuto e uma outra situação de mais ou menos perigo, não muito perto da baliza de Pedro Roma. A segunda parte teve alguns momentos em que as equipas pareciam querer andar um pouco mais depressa, mas situações de perigo foram muito poucas. Vai-se arriscando, mas não se vai arriscando tanto como todos gostaríamos, para tornar o espetáculo mais emotivo. As equipas continuam um pouco receosas, não procuram atacar de qualquer forma, e agora a Académica, mas a nível individual a Académica com algumas lacunas. Bom pormenor agora com a bola na área do Sporting e o primeiro pontapé de canto da Académica na segunda parte, quinto no jogo. Este pormenor, na altura em que eu referia das lacunas a nível individual, e agora ter um excelente pormenor, desembaraçar-se da defesa do Sporting e a fazer um bom cruzamento. Zenando para bater o canto, é do lado esquerdo com o pé esquerdo. 3 homens apenas da Académica na área. A bola a sair da área, Gaúcho, outro remate e por pouco não voltava a surpreender Tiago. Agora sim, foi com o pé direito o remate de Gaúcho e foi a situação mais perigosa para Tiago na segunda parte. Não para de pedir aos jogadores do Sporting, Carlos Manuel, que subam no terreno. Agora o árbitro poderá ver o cartão amarelo do jogador de Sporting. vai ver mesmo o cartão amarelo Damas. Isso é necessidade, sem qualquer necessidade. Aquela falta cometida sobre o seu colega a nível profissional, já depois de a bola ter saído, era perfeitamente escusada. Mas não foi assim uma falta... Mas foi vistosa para o Foi árbitro. de certa forma vistosa, mas foi um toque sutil, mas sem necessidade. E esta jornada... É inexperiência pagar-se neste caso. Esta jornada leva já 33 golos, contabilizando os 2 marcados esta noite. Creio mesmo ser a jornada com maior rendimento de golos. Apenas um empate a 0 logo na abertura da jornada entre Varzim e Benfica. Depois muitos jogos com muitos golos também. Um total já de 33. Só se lamenta ser uma exceção à regra, não, Rui Cerqueira. Bem melhor seria que houvesse muitas jornadas com tantos golos ou mais. Marco Aurélio a lateralizar e depois um passe objetivo, mas sem chegar a Jiménez. Agora Mito a perder a bola numa zona perigosa. Oceano a aparecer na área, a emendar Tossá na zona defensiva da Académica. Possibilidade de contra-ataque desbaratada por um passe errado de Mickey, que parece também ele em perda física. Fez uma primeira parte em cheio.
Lembro que estamos apenas a 7 minutos dos 90. Agora o corte de lance foi com a mão. E José Romão estará a fazer contas à vida. Este empate não é grande coisa para a Académica, porque continua muito embrenhada na zona em que se luta para não descer. A Académica, que à partida para este jogo tinha 31 pontos. Se empatar, ficará com 32 à frente do Farense, mas terá atrás o Farense com 31, o Varzim com 29 e os Chaves com 18, sendo que a Académica não tem um calendário fácil. Vai a Braga na próxima jornada, depois recebe o Farense, um adversário direto na luta para não descer, mas acaba o campeonato em Chaves. Chaves que ontem reanimou na luta pela permanência depois da vitória em Lessa. E o Sporting vai fazer entrar Simão Sobral. Arrasta-se agora o jogo para o fim, sem que as equipas consigam chegar à baliza. Igor sem marcação, a deixar escapar a bola. O toque de Miguel Bruno não foi perfeito. Ele que é até um jogador evoluído tecnicamente. Damas a fugir sobre a direita. Zenando a cortar o lance. E vamos entrar então nos últimos 5 minutos. Depois haverá também a compensação. Grande distância entre o jogador Renato, que tem a bola, e os homens que estão mais para a frente no relevado. Agora é Edmilson a recuar um pouco. A Académica também a defender com 11 homens atrás da linha da bola. Quimbert tem Oceano a tentar desmarcar-se à direita. Vai ser remate de Quimbert. Longe do alvo, a baliza de Pedro Roma. Já referimos na possibilidade deste jogo terminar mesmo empatado, as consequências que tem para a Académica. Do lado do Sporting, em caso de igualdade, igualará o Guimarães na terceira posição, mas com vantagem para o Guimarães. Lembre-se, ganhou ao Sporting em Guimarães e empatou em Alvalade a um golo. Portanto, o Sporting mantém a quarta posição, mas em igualdade com o terceiro. O Sporting, que a seguir tem 2 jogos em casa com Rio Ave e Belenenses, e termina a temporada em Braga. Edmilson, a equipa do Sporting tenta ainda chegar à vitória neste jogo. Oceano a preparar o remate, mas curvado por Miguel Bruno em ação defensiva. Agora o árbitro parou o jogo. Exato, parou o jogo um pouco fora de tempo, mas foi para ver no que dava o lance e se poderia ou não dar ali a vantagem. Sai o Edmilson para entrar o Simão. 4 minutos a separar o jogo dos 45 da segunda parte. Edmilson substituído por Simão. Os bailas, os subios que se ouvem, vêm de quadrante dos adeptos de Sporting da Académica. Poderia eventualmente ser algum sinal de insatisfação, mas não creio, porque nota-se que Edmilson acabou o jogo também ele um pouco desgastado. Edmilson que sofreu muitas faltas. Simão sofreu falta. O árbitro Monteiro da Silva a assinalar falta. De resto, Monteiro da Silva tem tido uma atuação equilibrada, Fidal. Sim, e de repente nem me lembro assim de algum erro, pelo menos algum erro que nos tenha ficado na memória. Portanto, o árbitro a passar quase despercebido, que é extremamente positivo. A não ser exato, Luís Baila, a não ser naquele choque com o jogador da Académica. Oceano vai colocar a bola na área, vários homens de Sporting e Jiménez a perturbar um pouco o companheiro de equipa Marco Aurélio. O árbitro assinala agora Canto. E fiquei com a ideia que foi o jogador de Sporting quem atirou a bola para fora. Nota-se, percebe-se um grande nervosismo no banco da Académica. Apesar de tudo, um ponto é melhor que nada. E aí está, falávamos da ausência de erros e a aparecer um por parte do árbitro, porque era mesmo pontapé de baliza. Sim, um erro que terá uma certa desculpa perante toda a atuação
do mesmo até ao momento. E geralmente quando o árbitro fica na dúvida se fez bem ou mal, marca quase de imediato sempre uma falta. Por acaso houve ali uma falta de Jiménez e o árbitro estaria à procura. Cheira a compensação, não é, Rui Cerqueira? Digamos Agora, que é humano. Exato. agora o árbitro chamou o Abazi e mostrou-lhe o amarelo. Por falar também nisso, igualdade de critério por parte do árbitro. Já mostrou por 2 vezes a cartolina a jogadores do Sporting pelo mesmo motivo. A Paulo Alves e a Ramírez, se não me engano. Coerente o árbitro. E aí está, parece que a equipa da Académica também se dá nesta altura por satisfeita com esta igualdade, foge ao Farense apenas por 1 ponto, mas tem essa enorme vantagem de receber o Farense na penúltima jornada. E importante também salientar o facto de que com este empate a Académica conseguirá aumentar a distância de 2 para 3 pontos sobre o Varzim, que é a primeira equipa abaixo da linha de despromoção. E nesse aspecto está completamente igualada com o Varzim. Terá de haver, no caso de igualdade, recurso ao gol-average total, porque empatou um golo neste estádio, empatou um golo na Póvoa. Em relação ao Farense, a equipa da Académica empatou em Faro 0-0, recebe ainda ao Farense, conforme disse na penúltima jornada. Ainda não tem também fator de desempate com Chaves, embora tenha perdido em casa com Chaves por 2-1, vai a Chaves na última jornada. Tudo contas para ir fazendo ao longo destas 3 últimas jornadas, e o pouco falta deste jogo. Se calhar as contas mais embranhadas, as da descida à par da Europa. Livre batido para a área, sem dificuldades, o corte de Renato. Foi novamente denunciada a marcação do livre. É muito denunciado. Nota-se que foi estudado o lance. Também outra coisa não seria de esperar para uma equipa de estudantes, mas depois, apesar de estudado, Não estava bem decorado. E na prática não estão a sair bem. Não estão a sair bem os lances estudados por parte da Académica. 5 minutos de compensação. É o sinal do árbitro para o quarto árbitro. Mas se continuar o ritmo do jogo como nestes últimos 10, 15 minutos... Vão ser só mais 5 minutos. Vão ser só mais 5 minutos. Penso que, e como o Rui frisou há pouco, as equipas parece que estão satisfeitas com o resultado e pouco têm feito para que o resultado se transforme. Muitas cautelas, as equipas preocupadas e de que forma em não sofrerem golos, muito mais do que em marcar. A partir desta altura já só faltam 4 minutos. Estamos com 46 em tempo corrido na segunda parte. O jogo vai acabar aos 50. Miguel Bruno a tentar jogar com o Mickey. Gaúcho a sofrer falta de Simão. Eu diria mais, a provocar a falta. É essa a intenção do jogador da Académica, notoriamente nesta jogada, para passar o tempo. Parece um pouco handball quando os jogadores têm quando as equipas têm menos um jogador e provocam a falta. Assemelha-se um pouco assim, com certeza. Claramente para deixar passar o tempo. Está a Académica agora numa zona em que pode arriscar. Mito avança no terreno. Boa finta, ainda Mito a colocar junto à área. A equipa da Académica pode marcar. Mito na área. E excelente a defesa de Tiago. Não, foi diretamente ao lado do remate. Grande ocasião para a Académica de desempatar o jogo. Aos 47 minutos, em vermos Mito, deu a sensação que Tiago tinha defendido a bola. E defendeu mesmo. Era pontapé de canto. E é pontapé de canto. Mas o sinal do auxiliar. O primeiro sinal do árbitro foi efetivamente para a marcação do pontapé de baliza, mas depois retificou a decisão. E é uma grande defesa de Tiago, a salvaguardar para já o empate para a equipa do Sporting. Evita acusar de umas estranhas facilidades. Entrou com quis pela defesa de Sporting. Da primeira vez que o médio apoiou mais o ataque, Mito a desequilibrar. Canto batido por Zenando. Vinícius a tentar afastar a bola ainda, a mexer na área do Sporting. Novamente Renato e Miguel Bruno insiste. Tenta jogar com Gaúcho e o Sporting definitivamente a afastar a bola da zona defensiva. Fidalgo, creio que seria um pouco penalizador para o Sporting perder este jogo. De resto seria penalizador para as equipas perder quando foram tão iguais. Sim, será isso. Eu penso que o empate será o resultado, se ajustará quase de uma forma perfeita aquilo que
que o futebol de ambas as equipas provocou. O Sporting é sem dúvida a melhor equipa, tanto a nível coletivo como a nível individual, mas sem dúvida que a Académica foi a equipa mais voluntariosa, a equipa que teve de trabalhar mais, sabe também das suas limitações e por isso tem que trabalhar mais, e a Académica assim o fez. Portanto, um certo prémio também para a Académica, este empate, a Académica que foi trabalhando muito, volto a referir, para conseguir este ponto, que poderá ser precioso nesta luta para a despromoção, para a não despromoção, aliás. E mantendo-se este empate, o Sporting mantém-se também como a pior equipa fora de casa dos 5 primeiros, das 5 equipas que nesta altura estão colocadas na zona da UEFA. O Sporting só fez 19 pontos fora de casa, mas um total de 51. Mas o Sporting, Rui, com este empate, com 52 pontos, também ficará com 5 pontos de avanço sobre o Marítimo e o Estrela da Amadora. E a vantagem é ter 2 jogos em casa. Exato, e equipas que poderiam, de certa forma, incomodar o Sporting na luta por um lugar de acesso às competições europeias. Portanto, 5 pontos de vantagem, uma vantagem, de certa forma, confortável, quando faltam 3 jogos para acabar o campeonato. E poderíamos até dizer que esta jornada foi muito benéfica para o Sporting, já que Boa Vista, Marítimo e Estrela da Amadora perderam. Só mesmo o Guimarães ganhou das equipas que lutam por o lugar Mas esse resultado da Taça UEFA. provocou a derrota de outra equipa que poderia ser intimidativa. Aliás, o neste caso, Estrela da Amadora era a equipa, a par de Guimarães, que em caso de igualdade com o Sporting teria vantagem, porque empatou 2 golos em Alvalade e ganhou 2-1 na Reboleira. Sim, vai-se desenhando o panorama das equipas que para o ano estarão presentes nas competições europeias. E fim do jogo no Estádio Municipal de Coimbra, empate a 1 golo entre Sporting e Académica. Daí a pouco vamos ao rescaldo imediato deste jogo, sendo que mais tarde também vamos ter ainda mais um rescaldo mais pormenorizado deste encontro no programa Jogo Falado, a partir das 11 da noite na RTP2, um programa que vai analisar ainda o momento do Benfica. Em estúdio vai estar Luís Tadeu, um candidato derrotado nas últimas eleições, enquanto os treinadores não se dirigem para a zona onde está o repórter Luís Baila para as habituais entrevistas rápidas a seguir ao jogo. O Fidalgo, já tínhamos dito, um resultado justo em relação àquilo que se viu, em relação às exibições que uma e outra equipa realizaram. Acho que já dissemos quase tudo. Voltamos a frisar o facto de as equipas se mostrarem durante todo o jogo algo receosas, nunca arriscaram em demasia, portanto mostraram sempre um pouco satisfeitas com o empate, embora eu pense que este empate saberá melhor a Académica do que propriamente ao Sporting, agora que temos a estatística. Igualdade em número de remates, não deixa de ser curioso, embora o Sporting tenha tido a posse de bola durante mais 9 minutos, muito mais faltas cometidas pela equipa da Académica de Coimbra, e de resto mais ou menos igualdades entre cantos, livres e fora de jogo. É um certo equilíbrio mesmo na estatística, já que é normal que o Sporting tenha mais tempo de posse de bola. Isso não quer dizer que seja a equipa que cria mais perigo. Neste caso até terá sido o Sporting também que teve as melhores ocasiões, principalmente na segunda parte.